Hey you, Teacher Joe here! E hoje a gente vai falar daquele negócio que quando a gente aprende, quando a gente vê pela primeira vez, a gente fala, mas pra quê? Tava indo tudo tão bem. Isso mesmo, a gente vai falar do lindo, do maravilhoso, do detestado por todos os alunos que falam inglês. O Present Perfect. Também é detestado por professores, tá? Não só por alunos, então... Eu não detesto o Present Perfect, eu acho o Present Perfect mó legal. Sinceramente. E vamos falar do Present Perfect. Present Perfect, na minha concepção, como professora de inglês, faz parte da base do inglês. Se a gente quer aprender inglês, se a gente quer falar inglês, se a gente quer falar inglês direito e bem, a gente precisa entender esse cara. Não tem o que fazer. Assim, é uma tristeza, eu concordo. Cola aqui na lousa, vamos lá, bonitinho, maravilhoso. Vamos ver como que o Present Perfect funciona. Não se fala inglês sem usar o Present Perfect, tá? Então, vamos lá. Como que o Present Perfect funciona? A gente vai usar alguma versão do have e vamos falar um tiquinho mais do have. O have, ele é tanto o verbo auxiliar quanto o verbo de conteúdo. Dúvidas sobre isso, veja lá a primeira aula do do. Acho que foi nela que eu expliquei os rolezinhos, mas tá lá em algum lugar. Esse cara aqui, ele tem duas funções. Ele pode ser tanto auxiliar quanto verbo de conteúdo. Hoje a gente vai ver a versão auxiliar dele, mas não quer dizer que eu não vá te falar a versão de conteúdo. E a gente vai ver a forma dele de conteúdo só pra gente não se confundir. Então, cola aqui, ó. O have, como conteúdo, ele tem a ideia de ter, ele pode ter a ideia de ter que, ou seja, esse ter do have, ele serve tanto para posse quanto para obrigação barra necessidade. Ah, tá, fechou. Obrigação barra necessidade, necessidade é uma obrigação, certo? Fechou. Além disso, o have, ele tem o presente e o passado dele. O presente está aqui, o passado dele é esse cara aqui. E o presente com S para he, she, it é este cara aqui. Então, a gente tem have, has e had. A gente também pode ter a versão dele com ing, having e etc. E etc. não, acabou aí, basicamente. E fora isso, o have, ele também passa a ideia de ingerir. Oi? Ingerir? Exato, ingerir. Mas espera, para quê? Eu já tenho eat e eu já tenho drink. Para que eu preciso desse cara aqui desta forma para falar de ingerir, né? Porque eat é sólidos, drink são líquidos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você vai comer e beber ao mesmo tempo, para você não ter que usar os dois, você usa o have. E aí, além disso, o have ele pode ser usado para coisas do tipo, ó, tem um café aqui, I'm having coffee. Então eu posso usar o have em qualquer lugar para trocar do eat e do drink. Sim. Só deixa claro, né? Porque eu posso falar I have coffee, porque eu tenho café em casa, mas se eu tô bebendo café, ou se eu bebo café toda manhã, eu posso usar o have, assim, tá? Mas podemos falar mais sobre isso, me avisa se você precisar falar mais sobre isso, eu tenho pelo de gato no meu nariz, pera. Então, vamos ver esse troço aqui, ó. Has e had. Por que ele fica como has e had? Basicamente por causa da pronúncia. Esse cara aqui, durante um tempo, foi assim. Mas o que acontece? Quando a gente fala habs, quase não dá pra ouvir o V. Porque esse aqui já não tem som mesmo, certo? Mas habs, quase não dá pra ouvir o V. Se não dá pra ouvir o V, a galera vai falar, ah, não, faz assim só. Certo? Então, o VE aqui, ele sumiu porque não dá pra ouvir. Daí ele virou has. Tá. E a mesma coisa com had? Basicamente. Olha só. Durante o tempo ele foi haved, só que aí o que aconteceu? Não dá pra ouvir o V. Haved, haved, haved. Eu tô forçando esse V. Se eu for falar isso rápido, had. E foi isso que aconteceu. Virou had. Ah, tá, fechou. Então, na verdade, o had, esse D que tá aqui, vem do ED, e esse S que tá aqui, vem do S de he, she, it. E eu mencionei esse troço aqui por razões de... A gente vai precisar saber isso nos tempos perfeitos. Muito bom. Então, o have, ele é parte integral do present perfect, só que aí ele toma a versão dele de auxiliar. Essa daqui é a versão dele de verbo de conteúdo, certo? Vou até fazer aqui uma caixinha lindo e maravilhoso. Mas, vamos focar nele como auxiliar. Primeiro de tudo, vamos por partes. E olha que interessante. Para fazer o present perfect, eu vou precisar
ou do have ou do has, junto com um verbo, o verbo de conteúdo que você está usando, ou seja, o verbo que você está querendo dar a ideia, o verbo que é o seu foco de comunicação, no passado particípio. Que raios é passado particípio, teacher? Passado particípio é aquela versão do verbo que, se a gente fosse pensar em português, terminaria em ado, edo, odo, ido. E eu acho que não tem udo, mas eu vou citar udo porque se não tiver, tá aí. Pronto, lindo e maravilhoso. Criam você. E o passado particípio também é conhecido como aquele lindo, maravilhoso, que tá na terceira coluna daquela tabelinha que fizeram você decorar. Sabe? É. Sacanagem fazerem isso, eu sei. Desculpa, também fui obrigada a decorar a tabelinha. Mas, teacher, precisa decorar a tabelinha para aprender inglês? Não, não precisa. Por que fazem isso com você? Eu não sei. Por que fizeram isso comigo? Não sei. Mas fizeram. Meus alunos não têm que decorar a tabelinha. E todos eles sabem usar isso daí. Melhor que nativo, às vezes. Voltando. Como que funciona a estrutura de frase desse troço aqui? Então, o que eu vou usar de frase? Eu vou usar aqui... Vamos supor, eu estou agitada, assim, e eu estou agitada porque eu bebi café. Olha que interessante, essa é a minha frase. Então, você viu que eu coloquei um contexto para eu colocar essa frase aqui? Eu estou agitada agora porque eu bebi café. Cenas dos próximos minutos. Se liga. I have... Passou uma moto. Drunk coffee. Drunk é passado particípio do drink. E ele está aqui porque a gente está seguindo esta estrutura. Tá bom. Se eu for negar, como o have é o auxiliar, eu vou negar com ele. I haven't drunk coffee. Se eu for perguntar, adivinha o que vai acontecer? Exatamente. O have vai pra frente do I, porque é isso que acontece em todas as coisas no inglês. Have I drunk coffee? E se eu for perguntar e negar, eu vou fazer o quê? Jogo have com a negativa antes do I. Só isso. Simples, fácil, descomplicado. Porque isso é o padrão do inglês. Tudo no inglês que a gente for afirmar, negar e todas essas coisas vai seguir este padrão, porque é assim que funciona. O inglês não muda este padrão. Tá bom, teacher. E se eu trocasse esse I por she? Você vai trocar o have pela versão dele com S, que é has. Só vou escrever de novo porque ficou ali em cima e eu não quero mexer na lousa. Então seria she has drunk coffee. E se eu estivesse negando? Pega a N, vírgula voadora T, taca no has. Só isso? Igual sempre foi. Nas coisas aqui, esses troços aqui não muda, tá? No inglês é tudo igual. Sempre, pra sempre. Se eu for perguntar, has she? E se eu for perguntar e negar, hasn't she? Ai, que simples. Não é? Chega essas horas, você assistir as outras aulas, chega essas horas e você fala, nossa, que bagulho idiota. Por quê? Porque você já entendeu a lógica. A lógica é essa. Isso não muda. Em inglês é sempre assim. Tá. E se eu quisesse colocar o had, eu poderia? Poderia, mas a gente vai fazer uma aula específica falando sobre isso. Porque a gente ainda nem entendeu esse cara aqui inteiro. Então, poderia, tá? Poderia. Mas aguarde. Se pá aula que vem, se pá não sei ainda qual vai ser a próxima aula, ainda não me decidi. Inclusive, se você tiver sugestões, manda mensagem para mim no Instagram. E aproveitando que eu já parei aqui, porque a gente terminou este pedaço burocrático, vamos chamar assim, a Jo da Edição tem uma coisa para falar para você. Eu, Jo da Edição aqui, passando para dar uns recadinhos rápidos que a Teacher Jo sempre esquece de falar. O material de estudo vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo até uma semana depois da publicação dele. Então, depois de assistir o vídeo, volta aqui para pegar o material. 2.
curte, se inscreve, compartilha, faz todo aquele negócio bonito pra ajudar a gente a ir pra frente e mais gente aprender inglês. 3. Qualquer dúvida, manda direct no Instagram, aproveita que já que você vai estar lá, já segue, que aí você fica sabendo de todas as novidades. 4. A gente apoia-se. Doa pra nós, se você aprende alguma coisa aqui. Se não quiser também, não precisa doar. Agora, volta pra lá que o outro eu de mim também tá te esperando. Muito obrigada, Gil da edição. Muito bom. Então, vimos a burocracia, vimos estrutura de frase. Vamos ver o que você veio aqui para ver se você está tentando aprender inglês real, oficial, de verdade. Que é o que raios é o present perfect, para que raios o present perfect serve e como raios eu vou usar esta desgraça. Certo? Eu sei. Eu lembro quando eu fui aprender esse troço aqui, eu tava na escola nessa época. E eu já meio que sabia, porque eu tinha visto na escola normal, só que aí na escola normal só aprendi esse troço aqui. E aí na escola, eu também não aprendi, porque ninguém me ensinou isso direito. O professor de inglês aparentemente tem uma dificuldade de ensinar isso bizarro. Mas vamos entender para que serve, o que come, como anda, como se reproduz e assim por diante. Tá bom. Primeiro de tudo, para que raios o present perfect serve? Vamos entender coisas sobre o inglês. A máxima que eu tenho falado para você é que o verbo em inglês é limitado, certo? Certo. Se o verbo em inglês é limitado, eu tenho limites também em o que os tempos verbais no inglês fazem. Porque assim, veja bem, meu querido aluno. Eu vou usar a frase que eu uso em todas as minhas aulas de Present Perfect para demonstrar esse rolezinho de Present Perfect, para a gente ver o quanto o inglês é limitado nesse aspecto. Olha que interessante. Escrever em português, tá? Ó. Sim, esta frase é verdade. Todo ano ela muda um pouquinho, porque esse daqui aumenta 1. Ano que vem, isso aqui ó, chega no 2.0, mó da hora. Mas... apesar da minha experiência como professora de inglês, poder ter carro, dirigir, até beber álcool, vamos entender o que isso aqui quer dizer se a gente for pensar português. Em português é simples, né? Ensino inglês há 19 anos, acabou, fechou, tá lindo, todo mundo entende o que eu tô querendo dizer. Só que vamos ver o que acontece aqui. Se liga só. Esta frase, ela está no presente ou ela está no passado? Se você olhou para este pedaço aqui e falou, bom, o que rege o tempo verbal de uma frase é o verbo principal, esta frase está no presente. E eu diria que, parabéns, você está certo. Entretanto, se você olhou para este pedaço da frase, você olha e fala, mas este pedaço da frase está no passado. Exatamente. Opa! Isto quer dizer que esta frase está no presente e no passado ao mesmo tempo. É, né? E qual que é o problema disso, teacher? Olha, o problema disso não é o português. O português é lindo, maravilhoso, a gente não precisa se preocupar com essas coisas, porque, ó, língua incrível que é o português. No inglês, entretanto, lembra? Você lembra? Nossa, vou até te puxar aqui para pertinho. Você lembra que o verbo em inglês é limitado? É aí que tá a nossa sacanagem. Por quê? Se eu uso só o presente para fazer isso, vamos lá por partes. I teach English. E a minha frase acaba aqui. Eu não consigo colocar esse pedaço. Mas não é uma frase justa, eu não estou mentindo. Eu ensino inglês. E o que eu tô querendo dizer quando eu falo isso daqui? A intencionalidade do presente normal, que isso aqui é presente, certo? É para. Tá lá na primeira aula, mas a gente vai lembrar. Falar de coisas que acontecem independente da nossa vontade. Falar de coisas que são normais, independente da nossa vontade. Falar de coisas que são normalzinho na vida. Eu ensino inglês, é um fato da vida. Só isso. Mas, com essa frase aqui, eu não consigo colocar minha experiência como professora.
E dependendo da situação, é interessante eu colocar a minha experiência como professora. Por exemplo, imagine que eu estou numa festa e alguém me pergunta: o que você faz? Ah, eu ensino inglês. Porque aqui em São Paulo as pessoas sempre perguntam essas coisas, tá? Só pra você saber. Ah, eu ensino inglês. Ah, legal. É sempre assim a reação também. Mas, enfim. Ah, mas, se eu estou num contexto de. Imagine que alguém não me conhece e está pensando em fazer aulas comigo. A pessoa vira e fala: ah, tá, como que é? Como que funcionam as aulas? Aí eu vou falar isso aqui, ó. Eu ensino inglês há 19 anos. É importante eu colocar a minha experiência como professora para essa pessoa conseguir decidir se vale a pena ver aula comigo ou não, fazer aula comigo ou não. Simples assim. É interessante até para você. Assim, você concorda comigo que depois do momento que eu falei isso daqui para você, você começou, nossa. E eu juro, é verdade, eu tenho a cara de nova porque a câmera ajuda, tá? Mas eu sou velha já. É importante isso dependendo do caso, dependendo da situação que eu for falar. E eu não vou conseguir usar o presente para fazer isso, tá? E se a gente colocasse no passado, então? Vamos ver. O passado do teach é taught. Dúvida de presente passado, veja a aula 1 ou 2. Acho que é a aula 1. Sei lá, a aula que tem o do. Tudo sobre o do. Procura aí. Tudo sobre o do. Eu devo ter colocado o card em algum lugar aí também. Se não tiver card, deve estar na descrição. Você vê aí, se vira. Uh, é sério, se você tem dúvida disso, vá ver isso. Pausa essa aula agora, vai ver isso lá. Depois você volta aqui, que senão você não vai entender quase nada do que eu tô te falando. Tem uma razão de eu ter mostrado essas aulas na ordem que elas têm. Siga os números ajudam. Mas enfim, vamos lá. Então temos aqui presente, vamos tacar isso no passado. Passado do teach é taught. E vou colocar aqui em inglês. Ah, aliás, se você não percebeu, eu estou escrevendo em inglês com E maiúsculo porque línguas, nacionalidades ficam com letra maiúscula. O I também, tá? Ninguém sabe exatamente por que o I fica com letra maiúscula, mas todo mundo coloca. A não ser que você esteja numa situação de você está escrevendo no WhatsApp para alguém, uma conversa informal, faz o que você quiser, ninguém liga, tá? Tanto tem até um emoji de cocô, então, né, você faz o que quiser. Então, I taught English, e eu consigo colocar aqui o há 19 anos? Consigo! O há 19 anos em inglês é equivalente a por 19 anos em português, então a gente vai usar o for. For 19 years. Então, nessa frase aqui, eu ensinei inglês por 19 anos. O grande problema de eu usar esta frase é que se eu ensino inglês ainda, eu estou mentindo. E assim, vamos pensar aqui junto. Eu estou ensinando inglês no momento, certo? Por que esta frase é uma mentira? Esta frase é uma mentira no meu caso, que ensino inglês, única e exclusivamente porque eu ainda ensino inglês. E para que a gente usa o passado? Tá lá na aula do Du também, porque o passado já acabou. A coisa mais importante quando a gente escolhe usar o passado padrão, o passado simples, o simple past, o past simple, seja lá o que você quiser chamar ele, é para falar que seja lá o que for, já acabou. Se já acabou, não é mais presente, é passado. Vou repetir. Se já acabou, não é mais presente, é passado. Tá bom, teacher. Tá bom, tá bom. Então, vamos pensar aqui juntos. Você e eu. Se liga só. Se o foco da comunicação com o passado normal é que já acabou, e se já acabou é o foco da minha comunicação, você concorda comigo que o que importa nessa comunicação é, um, que já acabou, e dois, o tempo que isso aconteceu? E é um tempo que já acabou. Ah, isso daqui, se eu escrevo dessa forma, eu não sou mais professora de inglês, eu estou fazendo qualquer outra coisa da vida, já me aposentei, fui resolver plantar cenoura, sei lá, qualquer coisa serve, só não ensinar inglês. Posso até ensinar outra língua, mas não inglês. Ah,
porque se eu uso o passado simples, se eu uso o simple past, se eu uso o past simple, se eu uso o past simple continuous, simple past continuous, não importa, já acabou. Ah, tá. Ou seja, tanto com o presente, que a gente já conhece, quanto com o passado, que a gente já conhece, a gente não consegue passar esta ideia aqui, porque isso aqui está no presente e no passado ao mesmo tempo. É por isso que o present perfect existe. Present perfect existe para juntar presente com passado, porque presente é só presente, passado é só passado. Se eu tenho uma coisa que é pensada tanto no presente quanto no passado, a gente tem present perfect. Ah, que da hora! É? O bagulho faz sentido quando as pessoas sabem o que elas estão falando, é muito legal. Mas vamos lá. Vamos entender aqui então. Vamos fazer aqui uma continha de mais pra gente conseguir chegar nesta frase aqui. Vamos voltar ali na estrutura. Preciso usar have ou has e o verbo no passado particípio. Have ou has. Vou colocar aqui. Qual que é o passado particípio do teach? Taught. Só isso? Aham. Ah, então quer dizer que o passado particípio é igual ao passado normal? Na maioria das vezes sim. Em outras não. Boa sorte. Verbos que terminam em ed, ou seja, verbos regulares, é ed para tudo, é lindo, é maravilhoso, eles são muito legais. Ed para tudo e fechou. Verbos que não terminam em ed no passado, ou seja, verbos irregulares, aí varia. Aí varia e boa sorte para lembrar deles e tal, porque assim, é só isso que tem. Mas do lado bom, só tem isso de conjugação de verbo em inglês, fora isso não tem mais nada. Então, tem o lado bom. Então, vamos lá. Vamos passar isso para o passado ou passado particípio. Não, para o present perfect. Então, eu vou manter o I, porque a minha frase está aqui, ó. Eu ensino. Só que esse eu ensino hoje e eu ensinava também 19 anos atrás. Desde 19 anos atrás é uma coisa que acontece. Então, I have taught. Porque o passado particípio do teach é igual ao passado simples do teach. English for 19 years. Esta frase é a forma que a gente coloca isso aqui no inglês. Ah, teacher, então pera. Se você me falou que o passado particípio é quando o verbo termina em a, do, e, do, o, do, ido. E esse cara aqui você falou pra mim que é o ter. Isso quer dizer que a tradução disso daqui é eu tenho ensinado? Não, não é eu tenho ensinado. Ah, meu Deus! Ah! Até tocaram uma buzina, mano. Tá. Mas, teacher, é o que tá escrito. Olha, pode ser o que tá escrito. Mas normalmente não vai ser a tradução de um present perfect. Porque o difícil do present perfect não é entender isso daqui que você acabou de entender, essa parte é sossegada. Difícil do present perfect é a gente entender que, pra gente que fala português, que não precisa de um tempo específico só para juntar presente e passado, esse cara aqui, ele é presente pra gente. A gente não tem que pensar se ele é presente e passado. Esse cara aqui, a gente não tem que... O eu bebi café, né? A gente não tem que pensar se é presente e passado. Pra gente ou é presente ou é passado. Não tem os dois juntos porque não precisa. A gente consegue raciocinar. A gente consegue pensar. Olha, se a pessoa está agitada agora porque ela bebeu café, assim, só dizendo, importa que eu tô vendo o efeito do café? Não importa. E aí que tá a sacanagem. Se eu falo em inglês, eu vou usar o bagulho aqui do café, só porque é uma frase mais curta, tá? I drink coffee. Eu falo o quê? Que eu bebo café, é uma coisa normal pra mim, tá tudo bem, provavelmente todo dia eu bebo café e pá.
Se eu falo no passado do drink, que é drank, I drank coffee. Oh, nossa, quanto F, né? Eu falo aqui o quê? Que eu bebi café e todos os efeitos do café, tudo que pertence à ação de beber café já acabou. Então, olha que louco. Se a pessoa bebeu café e a pessoa tá agitada porque ela bebeu café, o café ainda se faz presente, porque ela tá lá toda por causa da cafeína. Se ela tá lá por causa da cafeína, é porque o café ainda tá presente. E se o café ainda tá presente, é present perfect, porque é o bagulho no passado que afeta diretamente o presente. Maluco, que saco. Querido aluno, não é difícil entender o present perfect, é difícil entender quando alguma situação gera um present perfect que a gente precise pensar como present perfect nessa língua chamada inglês, porque na nossa língua chamada português a gente não tem que pensar sobre isso. Tá, teacher, e que tipo de situação então isso acontece? Toda vez que o seu foco não for tempo, toda vez que seu foco não for que seja lá o que foi que aconteceu, acabou, você vai usar present perfect. Porque se seu foco é tempo, se seu foco é que já acabou, você vai usar o passado normal. Vamos pensar aqui em exemplos. Eu perdi... O que eu perdi? Meu celular. Que é uma coisa que acontece todo dia. Sempre perco meu celular em casa. Olha que interessante. Se eu coloco isso no passado padrão, no passado simples, eu tenho, em vez de eu perdi, eu vou colocar ela perdeu, o celular dela. Porque é só pra mudar, porque eu só tô fazendo frase com eu, né? Olha que interessante. Se eu faço essa frase com o perdeu no passado normalzinho, no passado padrão, she lost, celular dela, her phone. E vamos fazer essa frase no present perfect. She has lost her. Olha que interessante. Pense só. Essa frase aqui, a gente poderia pensar em português. Tá, ela perdeu o celular dela, mas ela achou? A gente tem que perguntar para saber se ela achou o telefone dela ou não. Certo? Olha como em inglês é interessante. Se eu falo isso daqui, she lost her phone, eu sei que ela achou. Por que eu sei que ela achou? Porque eu usei o passado, só passado, única e exclusivamente passado. Então, isso daqui já acabou. Se o perder já acabou, ou ela achou o telefone, ou ela desencanou de procurar o telefone e já foi comprar outro. E aí se eu uso she has lost her phone, ela não achou. Ele ainda tá perdido. Então tá vendo? Ele passa um tiquinho a mais de informação. Olha que interessante esse outro exemplo. Eita, que acabou a lousa. Vamos fazer assim que tem espaço aqui. Olha que interessante esse outro exemplo. Mano, é muito... Eu fico assim, eu sempre fico agitada em aula de Present Perfect, porque eu gosto muito de falar de Present Perfect. Eu acho muito divertido. Olha que da hora. I loved you for 6 months. I have loved you for 6 months. Ou seja, nessa de cima, eu te amei por 6 meses. Eu não te amo mais. Porque eu usei o passado. Se eu uso este moço aqui, eu amei, comecei a amar 6 meses atrás e continuo amando hoje. Então, se você tá falando com um boy ou uma girl de fora do país, tentando dar umas ideias pra descolar aquele visto, presta atenção pra usar o tempo certo, senão você se ferra. Então, tá vendo?
a complexidade do negócio. Por que eu falo complexidade? Porque, cara, tudo vai depender do que você quer falar. Você pode querer se referir à mesma situação de uma forma ou de outra. E não tem problema, tudo depende do que você quer falar. Se o foco da sua comunicação é tempo, você vai usar o passado simples. Se o foco da sua comunicação é não importa quando, não importa quantas vezes, não importa quando começou, não importa nada disso, não importa se começou e terminou, não importa. O que importa é o que acontece barra aconteceu. Você vai usar present perfect. Ah, tá bom. Vamos ver aqui, eu separei aqui uma página que tem aqui uns negocinhos assim, mostrando qual que é a ideia do present perfect. Olha só. É na entrada de perfect da Wikipedia, que ela tá explicando não, né? Esta página explica a ideia de tempos perfeitos na gramática. Basicamente, tempo perfeito quer dizer que, seja lá o que está no passado, ainda é presente, ou ainda sente-se o resultado disso no presente. Este resultado ainda é relevante para a comunicação que você quer dar no presente. Olha que interessante, ele tem esse daqui, Resultative Perfect. Você não precisa decorar esses nomes, tá? Não sei que você esteja na faculdade de letras e pá, mas, velho, não precisa decorar esses nomes. Eu só coloquei isso daqui só para não esquecer de contar esses aspectos para você, tá? Ó. Se referindo a um estado no presente, o qual é o resultado ou ponto final de um evento no passado. I have lost my penknife. Eu perdi minha faca, caneta? Caneta, faca? Não sei o que é isso não. Vamos jogar no melhor dicionário do mundo chamado Google Imagens. Ah, isso aqui também é chamado... Não, isso aqui é Swiss knife. Eu acho que penknife... Olha, mano, umas coisas assim meio de espião. Ah, isso aqui, ó. Como que a gente chama isso daqui de alguma coisa, né? Aquela que a gente faz o pluk e aí abre pluk. Não sei como que é o nome disso não, em português, mas é esse tipo de coisa aqui, ó. Não é essa daqui é chamada de Swiss knife, Army knife ou Swiss Army knife, tá? Essa daqui é uma penknife real, ó, ela tem uma caneta, se você consegue até escrever, você vai... Escreve com sangue. Deixa eu ficar quieto, senão a produção briga comigo. Tá, então, I have lost my penknife, eu perdi, e aí qual que é a mensagem? Eu ainda não tenho ela. A gente tem o perfeito continuativo, que são situações no passado que continuam até o presente. I have always guided him. Eu sempre o guiei e continuo o guiando. Isso que é importante. Perfeito anterior, olha que interessante. Situações completas, mas com relevância ao presente. It has rained. A implicação, choveu, tá? A implicação, as ruas estão molhadas agora. O perfeito experiencial, falando que uma dada situação aconteceu pelo menos uma vez em um período de tempo, levando ao presente. Bill has been to America. O Bill foi para os Estados Unidos, ou para a América do Sul, ou para a Central, ou para o Canadá. Americano se acha meio, né? Eles usam America para tudo. América é o continente inteiro. Mas enfim. Bill foi para os Estados Unidos. Bill esteve nos Estados Unidos. Ele esteve lá e voltou. Eu estou falando Estados Unidos porque é isso que eles quiseram dizer aqui, tá? I have seen that film 3 times now. Eu vi esse filme 3 vezes agora. Importa se foi uma vez depois da outra para essa frase? Não. Importa se foi uma vez quando a pessoa tinha 2 anos de idade, mas se lembra. Quando a pessoa tinha 20 anos de idade e se lembra. Ou quando a pessoa tinha 60 anos de idade e se lembra. Não. Quando isso acontece não é importante, porque quando é importante, a gente vem para o passado simples. E a gente também tem o perfeito universal, dizendo que uma dada situação tem acontecido continuamente durante um período que leva ao presente. Aí tá vendo isso daqui, ó? Você viu que isso daqui eu traduzi como tem acontecido? Exato. Porque isso daqui eu não vou traduzir como tem acontecido, porque se eu faço no português tem acontecido,
eu indico que aconteceu várias vezes. E não quer dizer isso nesse pedaço. Por exemplo, é um fato real isso daqui. I have traveled through Brasília. Opa, faltou o passado aqui. Aí. Que a gente fala e a gente esquece de escrever porque a gente é cabeçuda. I have traveled through Brasília. Eu viajei por Brasília. E é verdade. O tempo que eu fiquei em Brasília deve ter sido no máximo meia hora. Mas, eu estive em Brasília. Eu vi que não tem calçada lá. Achei muito estranho não ter calçada lá. Então, imagine que alguém que vai com frequência para Brasília, alguém que mora em Brasília, vem me falar desse rolê de calçada. Eu ia falar de calçado. Vem me falar desse rolê de calçada. Aí eu virei e falou, I know, I have traveled through Brasília. Não importa para aquela pessoa quando foi. E sendo sincera, nem eu lembro exatamente quando foi, faz tempo. Só viajei assim, flup, e aí eu tava indo para outro lugar. E aí, esse troço aqui, não importa se eu fui lá, fiquei lá por muito tempo. Não importa se eu viajei por toda Brasília e tal. Não importa se eu tava no carro, o carro só fez um flup assim ali na esplanada dos ministérios e foi embora. Ninguém tá nem aí, porque o que é importante é a experiência. Não importa quando aconteceu, não importa quantas vezes aconteceu. E aí, se eu falo isso daqui como eu tenho viajado por Brasília, passa a ideia de que eu conheço Brasília muito melhor do que eu conheço. Porque aqui, ó, só falei que eu passei por Brasília. Só isso. Então, não dá para traduzir esse cara como tem feito, porque se a gente for traduzir esse cara como tem feito, a gente vai usar o present perfect continuous, que é assunto para outra aula. Ai, que sacanagem. Eu sei, é um saco isso. Mas com o tempo a gente pega. Mas que tem. E aqui é só isso aqui que acontece no inglês, porque nesses outros aqui são de outras línguas. Esse link está na descrição, dê aquela olhada básica. Então, quando a gente fala desse assunto aqui, chamado Present Perfect, normalmente professores passam tabelas falando você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer daquele jeito. Eu não gosto de tabelas, eu gosto que você pare e pense. O que aconteceu é relevante para o presente? Se sim, present perfect. O que aconteceu não é relevante para o presente? Passado simples. Associei o que aconteceu a um tempo específico que já acabou? Passado simples. Associei o que aconteceu a um tempo específico que não acabou? Present perfect. Ok. Então, qual que é o rolê? Quando a gente fala de present perfect, o que é importante é o que acontece / aconteceu. Pode ser presente no português, pode ser passado no português. Um exemplo. Cada dia eu tá andando na rua, você me vê na rua e fala, teacher, eu assisto todas as suas aulas, você é maravilhosa. E eu fico, E aí a gente vai, vamos tomar café? Vamos. Qual a situação do vamos tomar café? E eu falar, vamos. Vamos imaginar aqui, você almoçou. Nos encontramos por volta das 2 da tarde. Você almoçou. Eu não. Eu estava dando aula, daí eu saí na rua para fazer qualquer coisa e você me viu lá e a gente foi tomar café. Eu não almocei, eu estou com fome. Você almoçou, você não está com fome. Daí a gente tá lá no café, ou a gente fala com o garçom, ou a gente fala lá com a galera do caixa, não sei com que tipo de cafeteria que a gente vai. E aí eu viro pra você, você tá a fim de comer? E aí você fala, não, obrigada, já comi. Mano, o seu almoço acabou, certo? Você não está comendo na hora, certo? O que faz você dizer, não, já comi? O fato de você ter comido, seu estômago ainda tá cheio e você tá negando a comida. Ou seja, não, já comi, o ato de comer ainda é presente. É por isso que é um saco de entender present perfect. Porque se a gente não entende esse aspecto, present perfect sempre vai ser uma incógnita.
Porque tem várias coisas que, em português, a gente vai usar ou presente ou passado e se refere ao presente e ao passado ou ao passado e ao presente. Essa situação do não, já comi, o comer ficou no passado, mas, cara, você ainda não terminou de fazer a digestão, você está com a sensação de estar saciada. A comida está presente. A gente não tá vendo ela, porque ela tá no seu estômago, mas a comida está presente. E aí, imagina a quantidade de situações que isso pode acontecer. É por isso que o professor odeia falar sobre present perfect, porque você normalmente quer uma coisa, então vai ser sempre assim. E não vai ser sempre assim. Tudo vai depender do que você quer comunicar. Tudo vai depender da relevância, se o que aconteceu no passado é presente ou se o que acontece no presente é passado também. E para isso você precisa parar e pensar. Para fazer isso direito, você precisa parar e pensar. Você precisa entender, ok, é verdade, isso daqui funciona assim, isso daqui funciona assim. Teremos mais coisas para falar do Present Perfect, mas essa é a aula que eu considero a mais importante de Present Perfect. Então, mano, dá um joinha aí pra essa aula subir pra um monte de gente, se inscreve no canal, faz todos esses rolês aí, salva a aula no seu negócio de assistir mais tarde, sabe? Porque, mano, essa aula é muito importante. Assiste, reassiste umas 3, 4 vezes, porque o negócio é complexo. Eu vou lembrar de todas essas coisas de Present Perfect quando a gente estiver vendo a vida real. Sim. Porque a gente vai parar e pensar, por que este Present Perfect está aqui? Porque se a gente não faz isso fora da hora que a gente está falando, I have hit my elbow. Usei um Present Perfect, por quê? Porque ainda tá doendo, ainda tá presente a batida. Au. A gente vai ver todos esses negócios porque você só vai pegar esse negócio quando você conseguir parar e pensar sobre ele. Se você tá falando e tem um monte de coisa acontecendo no meio da sua fala, você não vai conseguir lembrar. Se tiver decorado, nessa situação uso, nessa situação uso, nessa situação uso, você não vai conseguir lembrar. Então, esse troço é importante por razões de... Você precisa entender a lógica por trás dele, a lógica está aqui. Então, salva essa aula, assiste, reassiste, triassiste todas as vezes que for necessário. E vamos vendo as próximas aulas também, porque nas próximas aulas também teremos mais informações de Present Perfect. Isto não é tudo. Mas a boa notícia é que esse é o mais difícil de todos os tempos perfeitos. Então, meu querido aluno, você fique muito bem. Aproveite sua semana. Cuide-se, não faça nada que eu não faria. And see you next class. Bye!